Meu nome é Juliana Elias Duarte, eu sou uma mulher branca, tenho 48 anos, tenho cabelos castanhos, meus cabelos estão soltos, estou vestindo aqui uma calça jeans e uma camiseta da Rede Longevidade, uma camiseta cinza com o símbolo do infinito, que representa a Rede Longevidade. Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui hoje, tendo essa conversa com vocês, partilhando um pouco de um conhecimento, fico muito feliz. Bom, o tema que eu vou tratar hoje é o tema ansiedade e depressão. Ele faz parte do núcleo Vida Saudável. Bom, gente, ansiedade e depressão são tão importantes, eles fazem parte, né? Assim, eles englobam problemas que a gente costuma falar, né? Que são da saúde mental, da saúde psíquica, mas na verdade estão entre as condições de saúde geral mais comuns na atualidade, né? A gente tem até uma estatística que fala, é um número até assim, que assusta, né? Porque falam em 300 milhões de pessoas no mundo hoje sofrendo por depressão, né? Níveis diferentes. Então o impacto dessas condições hoje é muito grande na vida das pessoas. E não tem ninguém que está imune, né? Aos problemas de depressão, os problemas de ansiedade. Ninguém, nenhuma idade. Hoje a gente vê crianças, muitos adolescentes, jovens, as pessoas maduras, os adultos, as pessoas 60 mais, todos nós estamos susceptíveis a esses problemas. E são problemas de saúde que trazem um impacto grande para a nossa vida, porque eles tiram da gente uma coisa que é importantíssima, e que sem ela a gente tem muita dificuldade de conduzir a nossa vida, que é a vontade, o desejo, né? A depressão principalmente. A primeira coisa que ela tira da gente é a vontade, o desejo. Então a gente fala assim que a pessoa deprimida é uma pessoa que não quer fazer nada, que quer ficar quietinha, que não quer socializar, que tem dificuldade em conduzir a própria vida, né? O que isso significa? Uma coisa que é extremamente importante para a gente, que é autonomia, né? Que é onde tudo começa. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, que a gente vai realizar, começa com um plano, né? E esse plano vem de um desejo. E a depressão, ela atua exatamente nisso, nesse desejo que dificulta o plano e a partir daí as ações, né? Bom, então já sabendo do impacto desses problemas da saúde psíquica, da saúde mental, que são a ansiedade e a depressão, eu vou explicar um pouquinho mais a respeito deles, né? A depressão, para a gente falar que uma pessoa tem depressão, para a gente fazer um diagnóstico de depressão, existem alguns critérios, alguns instrumentos. E é importante a gente saber um pouquinho deles, até nós, assim, até as pessoas leigas que não são profissionais de saúde, mas as lideranças, é importante que todas as lideranças tenham um pouco de conhecimento disso. Por que isso, gente? Porque a gente fala que um diagnóstico de depressão, até o próprio médico, e muitas vezes um médico que trata muito disso, ele tem um nível de assertividade no diagnóstico baixo. Então não basta a gente ver a pessoa ali na nossa frente sorrindo, conversando e a gente fala, não, essa pessoa não tem depressão. Então é importante a gente entender um pouquinho desses critérios, saber um pouquinho dos sinais de depressão para que a gente possa pensar a respeito dela, né? E pensando a respeito dela, a gente vai conduzir, orientar, tratar isso adequadamente, aconselhar bem, né? Então, o que uma pessoa deprimida, como que ela se apresenta geralmente? Então, ela se apresenta com uma queixa espontânea ou indícios de tristeza mesmo, né? E de anedonia. O que é anedonia? Anedonia
é uma sensação de que as coisas que antes davam prazer, motivavam, deixam de dar, deixam de motivar. Então essas duas questões são super importantes, essa tristeza, né? E a anedonia, a falta de desejo. Mas além disso, tem outros sinais, tem outros indícios de depressão. Por exemplo, falta de apetite, emagrecimento, ou algumas pessoas, principalmente no caso da ansiedade, um apetite, uma fome exacerbada, essa mudança da relação com o alimento sinaliza. Uma outra questão super importante, o sono. Muitas vezes a pessoa tem um problema para dormir, tem um distúrbio do sono. E quando a gente vai ver e tratar, na verdade o que está por trás daquilo é um quadro depressivo, uma depressão. Não adianta nada a gente pegar a pessoa que está deprimida e por isso não está dormindo bem e passar um indutor do sono, um medicamento que só vai induzir o sono. Não, pelo contrário. Muitas vezes o que a gente tem que fazer é tratar, cuidar daquela depressão para que então resolva o problema ali do sono. Existem outros sinais, principalmente nas pessoas com mais de 60 anos. Extremamente comum a pessoa queixar problemas somáticos. O que são problemas somáticos? Problemas no corpo, dores crônicas, dor de cabeça, problemas de intestino. Outra coisa, dificuldade de memória, dificuldade com o pensamento, com a organização das ações. Então esses são sinais importantes que tem que fazer a gente pensar em depressão. Ah, mas sempre que tem depressão vai ter tristeza? Não, gente. Tem gente que não queixa tristeza, mas que a gente percebe essas outras coisas, essa falta de desejo, essa retração social, essa sensação de que nada tá bom, né? Nada é o suficiente, angústia, aquele aperto no peito ali que dá muito, no caso da depressão, no final do dia, né? Então é bom a gente se atentar a isso. E o que a gente deve fazer? Bom, primeiro eu quero falar um pouquinho de como que a gente pode evitar, prevenir a depressão. É importante a gente evitar, prevenir, é super importante. É garantia de que a gente vai conseguir? Não é. E eu quero deixar isso muito claro. Que hoje em dia existe uma cobrança muito grande de que a gente dá conta de evitar a depressão, de evitar a ansiedade sempre porque a gente simplesmente quer, e não é assim. Então eu vou falar da prevenção da depressão, mas eu quero deixar esse ponto aqui sinalizado de que muitas vezes a gente faz tudo e a gente não consegue evitar e que a gente precisa entender, assumir que tem um problema e pedir ajuda, né? Depressão ela é tão comum. A gente fala que assim, metade das pessoas, mais da metade das pessoas vão ter um episódio depressivo ao longo da vida. E a gente tem que ter tranquilidade de aceitar isso, entender, procurar ajuda, se tratar, tá? Bom, mas e a prevenção? É possível? É possível a gente ter uma vida mais saudável, mais salutogênica, quer dizer, que nos traz mais saúde e que evita essas questões aí da saúde psíquica? Né? Bom, como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, a gente tendo uma vida onde a gente inclua atividades físicas, a gente sabe hoje que a atividade física previne depressão e não só previne, não, gente, trata também, né? Trata. A atividade física, ela é um tratamento de depressão. Tratamento de depressão não é só medicamento, vou falar mais disso daqui a pouquinho. Então, sim, atividade física, qual atividade? Que nos dê prazer, mas pode ser uma caminhada, uma corrida para quem tenha essa capacidade física, yoga, né? Pode ser uma atividade muscular, de uma forma regular. Então, ter uma vida ativa, né? Uma atividade física, é possível a gente, é uma estratégia de prevenção de depressão. É só isso? Não. A gente fala das relações sociais e não é qualquer relação, né? As boas relações sociais. A gente cultivar boas relações ao longo da vida também é uma estratégia ótima para a gente evitar
depressão. O autoconhecimento é importante extremamente. Esse autoconhecimento pode vir de várias formas, né? Pode vir através de uma psicoterapia ou aí de outros instrumentos que trazem esse autoconhecimento, esse autocontrole, como a meditação, a yoga. Também é importante, né? E faz parte desse arsenal de prevenção dos quadros de depressão. Bom, gente, agora eu quero falar um pouquinho também a respeito do tratamento, né? Assim, então a gente identificou, a gente se percebeu, né, com esses sinais aí, desse entristecimento, essa falta de desejo, essa dificuldade de raciocínio, essas alterações do sono, essa dificuldade para dormir, ou até um sono muito intenso, quer dormir o dia inteiro, fora de hora, essas alterações do apetite, ou a gente percebeu isso nas outras pessoas. O que a gente deve fazer? Orientar, nos aproximar dessas pessoas, né? E no nosso caso, procurar ajuda. E como que a gente vai tratar essa depressão? Eu já falei que não é sempre que a gente precisa de medicamento, mas em todos os casos graves, que a gente fala depressão maior, precisa. Então aquela pessoa que não consegue mais atuar na vida dela da forma que ela atuava, não consegue trabalhar por causa de uma depressão, essa pessoa vai precisar ser medicada. E ela precisa ser direcionada para um profissional. Os outros casos, as depressões mais leves, hoje a gente sabe que a resposta ao medicamento ela é muito similar à resposta que a gente tem à atividade física e à psicoterapia. Então a gente tem todas essas possibilidades aí de tratamento. Bom, vou falar um pouquinho agora especificamente aí da ansiedade. A ansiedade hoje ela é tão comum que é difícil a gente separar a ansiedade normal da vida daquela ansiedade que traz problemas. Então assim, como que a gente pode separar um pouquinho isso? Porque é natural, a gente tem vários compromissos, a gente tem várias coisas para fazer, a gente se perceber ansioso, né? Às vezes a gente não dormir bem uma noite por causa de um compromisso ou por causa de uma viagem. São ansiedades funcionais, né? São ansiedades que estão ali na nossa vida e que não vão trazer um prejuízo para a nossa vida, né? Já a ansiedade problema é aquela que é disfuncional. É uma ansiedade que faz com que a gente viva sempre no depois, sempre preocupado com o dia seguinte, com o próximo momento, né? E que traz realmente um impacto desfavorável para a nossa vida. Vai atrapalhar o nosso sono, vai atrapalhar a nossa alimentação, vai gerar uma irritabilidade. Às vezes a pessoa não se percebe ansiosa, mas fala, não, mas eu fico irritada. Qualquer barulho demais me irrita, eu não dou conta. Isso é uma manifestação ansiosa. Por exemplo, a angústia também pode ser uma manifestação ansiosa. E existem os extremos aí dos problemas de ansiedade. Por exemplo, um que é muito comum e que muita gente já deve ter ouvido falar, a síndrome do pânico. Ela é um extremo, ela é um tipo de quê? De transtorno de ansiedade generalizada. Né? Que é quando a ansiedade chega no extremo que a pessoa tem coração dispara, suor, tremor, tem uma sensação de que vai morrer. Né? Existem outras formas dessa ansiedade mais grave se manifestar na gente, por exemplo, uma dificuldade de estar em público, uma dificuldade de estar numa multidão. Ela pode se manifestar como algumas fobias, não entre em elevador porque eu tenho fobia de elevador, não entre em avião. Então, tudo isso precisa ser identificado e tratado adequadamente. A gente viver mais focado no presente, né, gente? Eu estar aqui hoje, por exemplo, conversando com vocês e estando aqui realmente, né, com a minha cabeça neste momento, nessa hora e nesse lugar, é muito importante. A gente tem sempre que buscar, né? Tem uma coisa que é interessante, que eu já ouvi até assim, leigo, em rede social, falando assim, a ansiedade é quando a gente vive no futuro e a depressão é quando a gente vive no passado. E isso faz um sentido, porque a depressão ela traz uma melancolia,
Da mesma forma que quando a gente só vive pensando no passado, melancólico, triste, achando que havia um momento melhor. E a ansiedade, ela parece que quer acelerar o tempo, né? Só que acelerar o tempo é acelerar a vida. E aí tem até uma coisa interessante que eu também vi recentemente, falando que sem querer a gente vive torcendo para a vida passar rápido. Porque a gente está sempre pensando no próximo passo, né? O que eu vou fazer depois, no fim de semana, nas férias, no ano que vem, né? Isso é uma vida fora do tempo presente e é um pensamento, um modelo mental ansioso que domina hoje a nossa sociedade. Bom, gente, então resumindo, o que a gente pode fazer? A gente pode buscar ter uma vida, um estilo de vida mais focado no nosso presente, estar realmente presente no que a gente faz, né? Isso é a vida, porque o que a gente tem, na verdade, é só esse momento agora, esse momento presente. Buscar atividades físicas, atividades prazerosas, boas relações, são instrumentos que vão aumentar a nossa chance de evitar esse tipo de problema, né? Essas doenças aí da saúde mental. Mas lembrem-se que muitas vezes a gente não vai evitar. E o que a gente precisa é realmente entender e buscar ajuda. Foi um prazer falar para vocês desse tema hoje.